Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós vamos falar sobre a dissorção em superfícies sólidas. Por que falar sobre a dissorção, ter uma aula de catálise agora, no meio das minhas aulas de cinética? Porque agora nós vamos começar em cinética a parte de catálise heterogênea, ou seja, a catálise sobre sólidos. E um dos primeiros passos para que a reação catalítica heterogênea aconteça é que ocorra o processo de adsorção, ou seja, tem o meu sólido, vai adsorver o meu reagente e vai dessorver o meu produto. E sobre o sólido eu tenho os meus sítios ativos, que são onde a reação realmente acontece. Então, a etapa de adsorção, ela sempre vai ser a primeira etapa do meu processo de reação catalítica heterogênea. Então, eu preciso conhecê-la, conhecer a sua natureza, a sua força, se eu realmente vou ter uma adsorção eficiente. Então, para que eu possa conhecer o meu processo mesmo. Por quê? Porque o entendimento desse processo de adsorção, ele vai ser fundamental para explicar o que do meu catalisador. Atividade, seletividade, se o meu catalisador está tendo um bom rendimento ou não. Então, ele vai ser um passo que eu preciso conquistar ali, né? Eu preciso ter um processo de adsorção efetivo suficiente para que então a minha reação química heterogênea aconteça na etapa seguinte. Então, realmente é uma coisa que vocês precisam conhecer os diferentes tipos de adsorção, se a adsorção é favorável, se ela é desfavorável no sistema de vocês, e assim por diante. Eu sou um exemplo disso, meu doutorado eu tive muito problema com isso, porque eu queria dissolver CO2 gasoso na superfície de um catalisador sólido. E eles não tinham uma afinidade muito boa, então eu tive que modificar o meu sistema para que eu pudesse favorecer então a dissorção do CO2 sobre a superfície do meu catalisador e assim, né, realizar a minha catálise heterogênea, certo? Adsorção, absorção. A adsorção, o gás está ligado diretamente à superfície, enquanto a absorção, o gás se dissolve na massa. Gente, exemplo clássico é de um palhacinho com uma torta. Se o palhacinho pega a torta e dá uma tortada na cara, a torta fica no rosto dele. Então, nós temos que a torta está adsorvida na superfície, né, da pele dele. Agora, se o meu palhacinho come a torta, então, vamos dizer assim, a torta se dissolve na massa, né, do corpo dele. Então, a gente tem um processo de absorção, certo? Então, nós dissolve na massa. Outro exemplo de absorção, né, muito comum. Você tem uma esponja e vocês colocam dentro da água. Ela vai absorver a água, certo? Então, vamos lá. Outra coisa, se a massa do adsorvente dobra, então antes eu tinha 5 gramas e agora eu tenho 10 gramas desse meu absorvente. Falei errado. Se eu tinha 5 gramas, agora eu tenho 10 gramas do meu absorvente. Então a quantidade de gás absorvida, ela também vai dobrar, porque ela vai se dissolver na massa, certo? Agora, se eu tenho uma adsorção, a quantidade adsorvida, ela vai ser diretamente proporcional à superfície do sólido, né? A superfície do sólido, e não ao volume ou massa total do meu sistema, certo? Então, a adsorção, como ela só na superfície do meu sólido, é indiferente o volume ou massa. Ela é diretamente proporcional apenas à área específica do meu sólido, certo? A natureza, então, da adsorção, que é o que nós vamos falar hoje, porque nós estamos falando que nossa etapa catalítica precisa da etapa de adsorção, certo? Ela vai depender da energia de ligação entre os gases ou fluidos adsorvidos e a superfície adsorvente. Então, a gente usa muito adsorvidos e adsorventes, certo? Quando nós temos sólidos, líquidos e gases. Então, nós temos as principais energias, que são energia cinética ou energia térmica. Elas vão ser responsáveis pelos movimentos de translação, rotação,
vibração, enquanto que a energia de interação entre as partículas, nós vamos ter predominantes as forças de Van der Waals e as forças eletrostáticas. Então, dependendo da ordem de grandeza das nossas energias do meu sistema, eu vou ter o quê? Eu vou ter um estado físico do meu componente diferente. Então vamos lá. Se a minha energia cinética ou a minha energia térmica for maior que a minha energia de interação entre as partículas, então ela vai estar ali em movimento de translação, rotação e vibração muito maior do que a força que liga as partículas. Então, considerando um sistema onde influenciam temperatura, pressão e número de mols, o meu estado físico do meu componente, ele vai estar como um gás ideal, certo? Porque eu não tenho a força de interação entre as partículas predominante nesse meu sistema. Agora, se eu tiver um sistema no qual a nossa energia cinética e a nossa energia de interação entre as partículas tiverem mais ou menos a mesma ordem de grandeza, eu já começo a ter o meu sistema como uma influência apenas de temperatura e número de mols, estão vendo? Então, a pressão ela não é mais tão significativa como ela era antes no gás ideal. Então, o que a gente fala? A gente fala que agora o estado físico da minha matéria, ela está na fase líquida. Já quando eu tenho uma interação de partículas muito mais forte, certo, do que a minha própria energia cinética, logicamente, né, a temperatura e a pressão, ela deixam de ser tão predominantes e a gente tem um estado físico sólido. Então, esses dois estados, líquido e sólido, a gente chama, né, de estado condensado da matéria, porque são menos sensíveis à variação de pressão, certo? Então, assim, nos estados condensados da matéria, então estamos falando de sólido e líquido, as partículas que se encontram na superfície ou na interface de outro sistema apresentam uma situação diferente. Então, vamos lá. A gente tem as partículas, aqui, né? Todas as partículas, um jogo de partícula. E se eu tenho essa partícula aqui do meu meio, tá vendo? Essa partícula assim aqui, a gente tem que todas as forças nós temos forças em todas as direções. Então, a gente tem uma força aqui, uma força equivalente aqui, uma força aqui, uma força equivalente aqui, e assim por diante. Então, a resultante de todas as forças, ela vai ser nula. Então, ok. Então, essa molécula aqui, ela não tem um excesso de energia. Não, ela está com a resultante todas nulas. Agora, se eu tenho uma partícula na superfície que possui forças oriundas apenas no seu interior, então vamos dizer que aqui deveria ter uma partícula, mas não tem. Então, eu tenho o quê? Eu tenho forças resultantes aqui, mas eu não tenho a resultante aqui para cima. Por exemplo, eu não tenho essas resultantes. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um déficit de energia aqui, eu tenho um excesso de energia, ou chamada de energia superficial. Esse excesso de energia, ela vai caracterizar o quê? Nos líquidos, ela vai caracterizar a tensão superficial, e nos sólidos, ela vai caracterizar como força de adsorção, que vai ser esse excesso de energia que o meu sólido ele fica querendo alguém para poder se encaixar aqui para que a gente tenha a resultante das forças nulas. Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, a nossa força de adsorção, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma força que vai ser decorrente de um excesso de energia, uma energia superficial, que está em déficit e que ela precisa, então, que uma outra partícula venha para que a gente tenha forças em todas as direções e acarrete numa resultante nula, certo? Como, né, no caso aqui da esquerda. Então, o processo de adsorção, ele é um processo, vamos dizer assim, um fenômeno espontâneo, porque eu estou lá necessitando de que venha uma outra partícula e que eu tenha, então, uma estabilização das minhas forças. Então, se ele é um processo espontâneo, logicamente, o nosso ΔG ele vai ser menor que zero, certo? Ok. Mas o que é que tem? Eu tenho uma diminuição do meu grau de liberdade, então eu tenho uma diminuição da minha entropia, certo? Então, a minha entropia ela vai ser menor que zero. Então, se a gente considerar, né, o nosso ΔH igual a ΔG mais T vezes ΔS,
a gente vai dizer o quê? Se esse camarada é negativo, automaticamente o ΔH é negativo. Então, nós concluímos que a dissorção ela é um processo exotérmico, certo? Então, assim, a dissorção de um gás sobre uma superfície, ela não vai ser imediata. Então, não é porque eu tenho aqui um déficit de energia que a minha molécula vai chegar e pô. Não vai ser assim. Antes de atingir o estado adsorvido, ela vai passar por algumas etapas. Então, a minha molécula, ela está aqui, ela vai chegar na minha superfície do meu catalisador, certo? Da minha partícula. Nós vamos formar um precursor, ou seja, vai ter um asterísticozinho ali, que vai ser a minha molécula, ela está na superfície, mas ela ainda não está ligada, né? Não está totalmente imóvel. Acho que essa palavra imóvel. Então, a minha partícula, ela pode se movimentar na minha superfície do meu catalisador, para então ela ser adsorvida, certo? Então, ela passa por alguns processos até que ela se adsorve, realmente. A intensidade da interação na superfície do sólido vai depender de alguns fatores. Por exemplo, ela vai depender da energia superficial, AES, da temperatura do sistema, da interação entre os orbitais adsorvato e a superfície, do tamanho da minha molécula, e quanto mais exotérmica, maior vai ser a interação, lógico, né? Porque o processo ele é exotérmico. Nós podemos ter dois tipos de adsorção, a adsorção física e a adsorção química. A adsorção física, ela vai ser um processo mais semelhante à condensação. Então, nós vamos ter o envolvimento de forças não específicas, como as forças de Van der Waals. Então, não há interação química entre as moléculas, né, que vão ser adsorvidas e a superfície do meu catalisador, e o calor de adsorção ele é pequeno. Então, o calor da adsorção ele vai ser mais ou menos da ordem de grandeza de um calor de condensação. Então, o que vai acontecer? A gente tem aqui o meu catalisador e eu vou ter as minhas moléculazinhas que elas vão se ligar à superfície, né, do meu catalisador. Só que o que vai acontecer? A gente tem um processo no qual a força de adsorção ela é muito fraca. E a gente pode ter também camadas sobrepostas. Então, eu vou lá e adsorvo outras, a mesma molécula, uma em cima da outra, sobre a superfície. Então, eu tenho várias camadas sendo formadas, certo? E a força de adsorção, logicamente, ela vai diminuir à medida com que o número de camadas vai aumentando. Um exemplo de adsorção física é a adsorção que ocorre lá no método BET, que o grupo já apresentou anteriormente, certo? Então, lá é um tipo de adsorção física, ok? A dissorção química, então, nós vamos ter, né, a nossa partícula do nosso catalisador e nós vamos ter, então, a ligação dos meus, a dissorção do meu reagente na superfície do meu catalisador. Só que o que vai acontecer? Ele vai envolver a formação de ligações químicas ou ligações na ordem de grandeza de ligações químicas. O calor de adsorção ela vai ser da ordem de grandeza de calores de reação, então muito maiores, né? E aqui, diferente da anterior que a gente tinha a formação de várias camadas, aqui eu vou ter a formação de apenas uma camada dissolvida, ou seja, nós vamos ter a formação de uma monocamada ou camada monomolecular, e a força de adsorção diminui à medida que a extensão da superfície é ocupada. Então aqui a gente vai ter uma força de adsorção muito menor do que aqui que a gente tem tipo 3 moléculas adsorvidas só. Entenderam? Então, aqui é diferente. Aqui não é pelo número de camadas, mas aqui pelo número de componentes que já estão adsorvidos na superfície do meu catalisador. Então, recapitulando, a adsorção física ela vai ser muito mais leve e ela é reversível. O que vai acontecer? Na adsorção física, o que eu posso fazer? Eu posso submeter isso daqui a um processo de calor, temperatura, ou passar algum reagente, passar um gás de arraste, eu posso reverter isso aqui. Eu posso retirar todas essas moléculas e a minha superfície ela ficar sem ninguém adsorvido, certo?
Aqui já na dissorção química não, eu tive um envolvimento de uma ligação química, né? Então não é tão fácil de reverter e muitas vezes ela até é considerada irreversível, certo? Então aqui a gente tem uma tabela só comparando a dissorção física e a dissorção química. Isso aqui é muito importante. Adsorvente. Na dissorção física, todos os sólidos podem ser adsorventes, enquanto na dissorção química só alguns sólidos, porque eu preciso ter o acoplamento entre, né? Acontece uma ligação química, então eu preciso ter uma compatibilidade para que aquilo aconteça, certo? Então, né? Então não são todos os sólidos. Por exemplo, vocês estão com o cabelo molhado, as meninas principalmente estão com o cabelo molhado, né? Os cabelos longos molhados. E vocês vão fritar um bife, por exemplo. Então, vocês já sabem que depois disso, do processo, o cabelo vai ficar cheirando o quê? Vai ficar cheirando bife, né? Não aquele shampoo cheirosinho que vocês compraram e usaram, né? Por quê? Porque a gente teve lá uma dissorção física, certo? Então, se vocês ficarem lá no sol, com o passar do tempo, pode até ser que, né, vá embora o cheiro, o cabelinho, né, fique mais cheirosinho depois, porque a gente teve uma dissorção física. Então, até no cabelo pode ser um adsorvente, certo? E depois que vocês lavam, vocês mandam todo aquele cheiro embora, né? Então, todos aqueles gases que se adsorveram vão embora e o cabelo volta a ficar cheirosinho de novo. Então, a gente tem uma dissorção física, então pode ser todos os sólidos. Já a dissorção química, não. Vai ser alguns sólidos e sólidos próprios para aquele camarada que vai ser adsorvido. Adsorvato. Adsorvato, então, né, que é quem vai adsorver agora, pode ser qualquer vapores, né, enquanto que na dissorção química são alguns vapores. A zona de temperatura. A dissorção física, ela é geralmente muito baixa. Por exemplo, o método BT, a gente está utilizando nitrogênio, 77 kelvins, então é baixa. A dissorção química, a gente vai ter uma temperatura mais alta. Por quê? Porque a gente está favorecendo, realizando uma reação química, certo? A quantidade adsorvida por unidade de massa, lógico, né? A física ela vai ser muito maior, porque eu posso fazer até várias camadas, enquanto que a dissorção química ela é baixa, porque eu só tenho uma monocamada. A adsorção a baixa temperatura, ela é alta na dissorção, ela é baixa na dissorção física e ela é alta na dissorção química. Por quê? Porque a gente está tendo como se fosse uma reação química, né? Então, especificidade, ela vai ser baixa para a dissorção física. Por quê? Porque qualquer superfície eu posso adsorver algum gás, mesmo em pequenas quantidades que às vezes a gente nem percebe, mas está ocorrendo uma dissorção. Enquanto que a especificidade ela é extremamente alta na dissorção química, porque eu só vou adsorver nos meus sítios ativos, certo? E não é toda a partícula que é composta de sítios ativos, basicamente, na maior parte dos casos. Já falamos, camadas múltiplas, adsorção física, monocamada, adsorção química. Com relação à reversibilidade, lembram lá, o grupo apresentou sobre o BT e a gente faz, né, a adsorção do nitrogênio, tem a exotérmia, e depois a gente faz a desorção desse meu nitrogênio. Então, ela é reversível. No final, eu vou ter a minha molécula, né, eu vou ter o meu catalisador sem N2 adsorvido. Então, ela é reversível. Já a dissorção química, frequentemente ela não é. Frequentemente ela é irreversível. Por quê? Porque eu preciso realizar outra reação química para que eu recupere a superfície do meu catalisador. Então, às vezes isso é possível, às vezes isso não é possível. Depende muito de que catalisador que é, quem está dissolvido, que processo vocês vão aplicar para que isso aconteça. Calor de adsorção, então, é muito baixo para a adsorção física e muito mais alto para a adsorção química. E a energia de ativação requerida ela é baixa para a adsorção física, enquanto que para a adsorção química ela é alta, certo? Porque é uma reação química, certo? Então, aqui a gente tem um gráficozinho do efeito da temperatura. Então, a gente tem A e B. Então, nós temos para temperaturas baixas,
favorece aqui a minha adsorção física, enquanto que eu vou aumentando a minha temperatura, vou caminhando para aumentar a minha temperatura, eu vou passar por um pico onde, o pico negativo, onde eu tenho uma mistura entre adsorção, né, física e adsorção química, para posterior adsorção química. Então, o que eu estou tentando mostrar é a gente vai ter diferentes tipos de adsorção dependendo da faixa de temperatura que vocês utilizarem. Nesse B aqui, ele fala que a gente pode ter vários picos de adsorção para diferentes moléculas, certo? Então, uma pode ser assim, um ombro só, né? Enquanto que outras nós podemos ter que uma absorção ativada em diferentes pontos. Próximo vídeo, vamos falar sobre isotermas de adsorção.